Fala pessoal, aqui vos fala é o professor Diego, professor de Filosofia e Sociologia, e na aula de hoje a gente prosseguir, na verdade, com aquilo que a gente já iniciou na aula anterior. Não sei se vocês se lembram, mas na aula anterior eu estava falando basicamente sobre as posturas possíveis a serem assumidas no que se refere às relações entre culturas, ou seja, as relações interculturais. E o foco da aula anterior foi basicamente o etnocentrismo. Se o que é etnocentrismo e o que estrutura o etnocentrismo não está precisamente claro, eu sugiro que você ouça e assista, obviamente, tome notas da aula anterior. Tranquilo? Ou seja, na aula de hoje, eu preciso que você já tenha a definição de etnocentrismo bem clara na sua mente. Tudo bem? Porque na aula de hoje eu vou falar sobre uma segunda postura, que é a postura chamada de relativismo cultural. Vamos só relembrar aqui, numa linha bem básica, em uma frase, o que seria o etnocentrismo. Para a gente então entender, pelo contraste, o que é o relativismo cultural. O etnocentrismo é toda e qualquer postura que, ao analisar a relação entre duas ou mais culturas, avalia as demais a partir da ótica cultural de si própria. Ou seja, o etnocentrismo é a postura que analisa uma cultura qualquer, tendo como critério de avaliação algo que é externo a essa cultura. E aí na aula passada eu dei vários exemplos de, por exemplo, como a Europa foi etnocêntrica, tanto com as colônias americanas quanto com as colônias africanas. Por quê? Porque elas avaliavam como se fosse numa espécie de grau evolutivo essas culturas, costumes, sociedades e civilizações a partir da ótica da própria Europa, colocando-se como centro de referência e avaliando os demais. Beleza. E é exatamente aqui, exatamente na comparação com o etnocentrismo, que nós estamos aptos a entender o que é o relativismo cultural, também chamado de multiculturalismo. Essas duas palavras são sinônimos. Lembre-se disso, beleza? Vamos começar definindo o relativismo cultural. Primeiro, o relativismo cultural ele é uma postura que se opõe de forma simetricamente oposta ao etnocentrismo. Então, se o etnocentrismo é, sei lá, um número natural qualquer, tipo 8, o relativismo cultural é menos 8. Ou seja, é a mesma coisa, só que no sentido oposto. O relativismo cultural, ele parte da ideia de que as manifestações culturais são únicas, são singulares. E mais, os significados de uma cultura somente podem ser compreendidos dentro da própria cultura. Galera, isso é extremamente importante. Se a gente for lembrar das aulas do início do ano, a gente vai lembrar que a cultura é o conjunto de significados que os seres humanos produzem em contato com o mundo natural. Então, os seres humanos estabelecem uma série de relações, eles estão submetidos a uma série de imposições e eles criam significados para essas relações e imposições. Esses significados, na ótica do relativismo cultural, só podem ser compreendidos no interior da mesma cultura. Para deixar isso mais claro, eu quero fazer referência a um meme que aí nesse período de isolamento social está rodando demais. E a partir desse meme, eu quero que vocês entendam o que é exatamente o relativismo cultural e o etnocentrismo. O meme é esse da figura que eu estou colocando abaixo. Todo mundo sabe o que é, né? Se você não sabe, a pergunta é: que planeta que você vive? Todo vídeo do Instagram faz referência a essa pequena passagem. E eu sei que você que já conhece o meme, quando olhou para essa foto, já até ouviu a musiquinha, né? Nossa mente é uma coisa incrível. Mas a questão é a seguinte: se você não sabe que meme é esse, procure saber. É um meme muito simples. Ele está fazendo referência a um ritual fúnebre do país de Gana, na África. E é interessante porque nesse vídeo específico, esse grupo possui 7 integrantes, 6 carregam um caixão e um outro vai na frente, que é esse cara que está com uma cartola, ele está com uma roupa inclusive melhor que a dos demais. E é um ritual fúnebre onde eles dançam. O meme que está bombando no Instagram
tira a música tradicional de Gana e coloca uma música eletrônica. E aí é super interessante porque esse meme é engraçado, especialmente porque nós interpretamos esse ritual de maneira etnocêntrica. Como assim? Vamos tentar entender. Nós analisamos o ato de dançar, de estar bem arrumado, dessa população específica, aplicando a nossa interpretação cultural lógica ao que eles estão fazendo. A grande graça desse meme é você partir da ideia que essas pessoas são praticamente mercadores da morte. O que torna engraçado desse meme é que quando nós assistimos eles dançando em relação a um ritual fúnebre, que a gente entende que eles gostam da morte, que eles são as pessoas que vão te levar à morte, né? Eles são o símbolo da morte chegando e de alguém se deliciando com a morte alheia. Essa interpretação é totalmente etnocêntrica. Por quê? Nós estamos partindo da ideia de que o ritual fúnebre tem que ser, na verdade, associado ao momento de reverência e de tristeza. Observe, esse significado é um significado ocidental e, mais especificamente, brasileiro de um ritual fúnebre. Observem que o significado da morte é algo cultural e que, portanto, varia de lugar para lugar. O que o relativismo cultural, enquanto postura, vai tentar demonstrar é que o significado de uma cultura só pode ser compreendido no interior dela mesma. Obviamente, eu não conheço a cultura de Gana e como que o país de Gana lida com a questão do ritual fúnebre. Mas mesmo que eu não saiba exatamente qual que é esse significado dado àquela cultura específica diante da morte e da perda dos seus entes queridos, eu consigo entender com clareza que nós damos um novo significado à dança desses indivíduos. Portanto, nós estamos dando um significado que é externo à cultura em que eles estão inseridos. Isso é uma interpretação etnocêntrica. Beleza? Para vocês entenderem ainda melhor, vamos comparar a maneira pela qual nós lidamos com a perda dos entes queridos e que, por exemplo, os filmes norte-americanos relatam os rituais fúnebres. Vocês conseguem perceber a diferença? Nos Estados Unidos, por exemplo, pelo menos é o que os filmes mostram, é quase que um imperativo você colocar um terno, gravata e se posicionar em uma posição de reverência em relação à perda dos entes queridos. Aqui no Brasil não existe exatamente essa mesma questão do traje, de vestir roupa preta. Conseguem perceber que essas variações, quando são interpretadas sobre uma ótica externa, recebem um novo significado? Por exemplo, um americano poderia chegar aqui, se isso realmente é um costume de lá, eu não sei, estou chutando a partir dos filmes que eu vejo, mas um americano poderia chegar aqui e me ver, por exemplo, no velório da minha avó, sem um terno e gravata, sem uma roupa preta, eu estou lá vestindo roupa branca. E se ele interpreta a minha postura a partir das lógicas de rituais fúnebres norte-americanos, ele vai dar um significado de falta de respeito, como se eu não estivesse honrando a memória da minha avó. Conseguem perceber o que é o etnocentrismo? É essa aplicação da lógica de uma cultura ao se interpretar uma outra cultura. Tudo bem? Portanto, o relativismo cultural parte da ideia de que, como as culturas são únicas e singulares, somente eu posso compreender o significado cultural dentro da lógica da própria cultura. Então, esse é o primeiro ponto do relativismo cultural, que se opõe ao etnocentrismo, que escolhe uma cultura como referência e tenta interpretar todas as demais culturas a partir dessa referência. Segunda característica do relativismo cultural. De forma oposta também ao etnocentrismo, ele concebe que a diferença intercultural é uma diferença de espécie. Vamos lembrar aqui da aula passada. Diferença de grau, coisas iguais, quantidades diferentes. Diferença de espécie, coisas diferentes e, portanto, elas não podem ser sequer comparadas. Se você não lembra disso, só assistir o vídeo anterior. Deixa eu dar um exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Esse ponto, a ideia de que o relativismo cultural concebe a diferença entre culturas como diferença de espécies.
Se as manifestações culturais são únicas, são singulares, se refere à maneira pela qual uma população interpreta a realidade e interpreta as relações que elas estabelecem com os demais indivíduos e com a realidade, se tudo isso é único, eu não posso comparar as diferentes culturas. Enquanto o etnocentrismo parte da ideia de que existe uma linha evolutiva e que eu posso situar todas as culturas existentes nessas diferentes linhas, o relativismo cultural parte da ideia de que cada cultura é única e incomparável. Então, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, no século XVI, comecinho do século XVI, e interpretaram a cultura dos nativos como uma cultura não evoluída, como uma cultura primitiva, eles estavam concebendo, a partir dos critérios europeus, o que aquela cultura tem de diferente em relação à cultura europeia. Isso é etnocêntrico. Eu considero a minha cultura como referência e eu analiso as demais a partir dos critérios da minha cultura. O relativismo cultural parte da ideia de que as culturas são incomparáveis e que os seus significados estão dentro de si mesmas. Tranquilo? Para que isso fique mais claro, olha que coisa interessante. Vamos supor que o Brasil seja uma potência militar e econômica no mundo inteiro. Vocês conseguem perceber que nós consideraríamos que os elementos mais importantes para uma cultura ser evoluída seriam aquilo que nós temos de melhor? Eu elaboro os critérios para avaliar as culturas a partir dos critérios das coisas que eu tenho de melhor. Quando os europeus, por exemplo, fizeram um julgamento etnocêntrico, que as culturas americanas eram menos primitivas, quais critérios eles utilizaram? Primeiro, que a Europa tinha um conhecimento científico, racional e empírico em relação à natureza superior ao dos índios. Segundo, que os europeus conseguiam produzir mais ferramentas. Terceiro, que os europeus conseguiam produzir mais roupas. Quarto, que os portugueses conseguiam, por exemplo, fazer navios e cruzar o Atlântico. Observem que os elementos através dos quais eles se consideravam mais evoluídos, nada mais nada menos era do que a maneira pela qual eles construíam suas próprias vidas. Por que, por exemplo, em momento algum, a maneira pela qual os portugueses lidavam com a natureza foi considerado como um elemento que indica mais ou menos evolução? Por que a quantidade de banhos que os europeus tomavam em relação aos índios também não foi considerado? A postura etnocêntrica parte da ideia de que as culturas são mais ou menos evoluídas, tendo como referência uma das culturas. O relativismo cultural parte da ideia de que culturas são únicas, singulares e, portanto, incomparáveis.